Pai do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Pastor Eduardo, obrigado mais uma vez pela confiança, por essa nobre oportunidade. Uma honra sempre poder cooperar com essa linda igreja. Que Deus continue dando crescimento, dando sabedoria, que um novo tempo seja inaugurado aqui nesse lugar. Eu acredito que meus olhos ainda verão muitas coisas grandes acontecendo nesse lugar. Eu creio nisso e profetizo em nome de Jesus. Marcos 10, versículo 46 em diante. Se achou, pode me dizer um amém? E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Você pode dizer um amém? Que texto lindo e que texto conhecido. Jesus aqui estava quase findando o seu ministério terreno. Aqui no versículo 46 diz que eles foram para Jericó. E quando eles estavam juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, se direcionando a Jericó, que era o caminho que Jesus faria para chegar em Jerusalém. É o capítulo 11, versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém. Aqui Jesus estava subindo rumo a Jerusalém, para justamente morrer na cruz do Calvário por nós. É aqui que começa a preparação da crucificação de Jesus. Jesus, como era já bastante conhecido, ele estava findando o seu ministério, já havia ressuscitado mortos, já havia curado diversos enfermos, já havia feito diversos milagres, que fizeram com que o seu ministério tomasse uma proporção gigantesca. E o versículo 46 prova isso. Quando Jesus está subindo, passando por Jericó, em direção a Jerusalém, diz a Bíblia que tanto os seus discípulos como uma numerosa multidão estava com Jesus. E aonde Jesus está, eu tenho aprendido muito isso. Alguma coisa acontece. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Quando ele entra nessa localidade, e todos os caminhos que Jesus passou teve um motivo, teve um propósito. Até em João capítulo 4, quando a história da mulher samaritana vai começar, diz a Bíblia que era necessário passar por Samaria, por um propósito.
Quando Jesus passa em Jericó, também tinha um propósito. E ao decorrer do texto, a gente começa a entender qual era esse propósito. A história começa a narrar um homem que é descrito aqui como Bartimeu, e Bartimeu não é seu nome. Era como ele era conhecido, até porque Bartimeu é uma palavra que vem do aramaico. Bar, filho, Timeu era o nome de seu pai. Então Bartimeu significa filho de Timeu. Era um homem que não era conhecido pelo seu nome, que era conhecido por quem seu pai era. E todas as pessoas que eram conhecidas pelo nome de seu pai, Bartimeu, também na Bíblia é narrado um homem chamado Bar Jesus, que era filho de Jesus. Jesus era um nome também comum naquela época. Todas as pessoas que eram conhecidas pelo nome de seu pai era uma pessoa notável. Então, apesar de ser de uma família notável, esse homem não era conhecido por um nome próprio. E além de não ser conhecido por um nome próprio, diz a Bíblia que ele era um cego e mendigo. Era alguém dependente de outras pessoas. E para completar o pacote, ainda diz o texto no versículo 46 que ele estava sentado à beira do caminho. Era alguém à margem do que estava acontecendo no caminho. No caminho a multidão seguia Jesus. No caminho os discípulos acompanhavam a Jesus. No caminho muitos milagres já aconteceram. No caminho as pessoas tinham proximidade com Cristo, mas à beira do caminho estava esse homem. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que se encontra nessa mesma posição, à beira do caminho, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem um caminho a ser tomado, sem uma direção, na dependência de muitas coisas. Só que a história desse homem, e eu queria muito que você pegasse essa chave dessa palavra, a história dele começa a mudar, quando no versículo 47, diz que ouvindo que era Jesus, o Nazareno, e é bacana, porque o texto diz que ele começou a gritar. Eu queria que você pegasse essa chave. A vida dele começa a mudar quando algumas coisas começam a acontecer. Primeira, ele ouviu que era Jesus. A história dele muda, não só quando ele ouve que era Jesus, porque ouvir que era Jesus, muita gente ouviu. Muita gente ouviu que Jesus iria passar por aquele lugar. Mas a chave começa a virar quando ele pega a informação que ele recebe e começa a gritar. Porque tem muita coisa na sua vida que não vai mudar quando você ouvir alguma notícia, alguma informação. A coisa vai mudar quando você tomar atitudes com base na informação que você recebeu. Então tem gente que ouviu dizer, Jesus vai estar nesse culto de quarta, mas vai voltar e nada vai mudar. Mas tem gente que ouviu a notícia, veio aqui e disse, eu vou começar a fazer alguma coisa. Aí a tua vida muda, aí a tua história muda, aí teu ministério muda, aí tudo muda para a glória de Deus. Ele começou a gritar, e para mim, esse começou a gritar, é uma reação desse homem, vivendo à margem do caminho, vivendo sem uma perspectiva de vida, em um momento de sua vida, ele começa a gritar, e eu tenho uma notícia para você, está na hora de você começar a reagir, está na hora de você começar a não se conformar com isso que você está vivendo. E tem gente que está
tanto tempo à margem do caminho, tem gente que está tanto tempo passando por luta, tem gente que está tanto tempo passando por dificuldade, que já se acostumou com o estado em que está vivendo, mas em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para te dizer: está na hora de começar a reagir, está na hora de começar a se movimentar, está na hora de começar a clamar. Nada vai mudar se você não começar, nada vai mudar se você não começar a fazer alguma coisa. Comece. Mateus, mas eu já vivo assim há muito tempo. Comece. Mateus, mas essa situação já tem muito tempo. Comece. Mateus, mas já há muito tempo que eu sofro com essa enfermidade. Sofre há muito tempo porque você não começou a clamar. Se começasse, alguma coisa ia acontecer. Comece. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tem uma bênção de Deus nos começos, sabia? O mundo só é mundo porque Deus começou a criá-lo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A nação de Israel só é o que é porque um dia começou com um homem, Abraão. A promessa era: eu vou te fazer pai de uma nação. Mas o camarada teve um filho, e depois teve outro de Sara, Isaac. Desse filho Deus disse: eu vou fazer dele uma grande nação. Espera aí, mas é um filho só? Um filho é uma nação? Não. Mas você precisa entender que começo é assim. Às vezes você começa com um, mas a promessa é multidões. E você sabe por que tem muita gente que não começa? Porque quer começar tendo tudo, quer começar com muito. Às vezes o teu começo vai ser só com um grito, vai ser só com um filho, vai ser só com uma pequena coisa, mas o céu está dizendo: se você for fiel nos pequenos começos, um dia você vai estar diante de mim recebendo essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Comece! Mateus, é meu sonho abrir uma empresa, eu não tenho recurso, tem pouco. Comece. Mateus, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas arde no meu coração fazer a obra de Deus, eu só tenho pouquinho, comece. Porque Deus honra quem começa. Só que eu preciso te dar uma informação também, que quando esse homem começa a clamar, 48, e muitos o repreendiam, para que se calasse. Segunda coisa que você tem que aprender é que quando você começar, alguém vai se levantar. E você sabe por que muita gente se levanta quando você começa? Porque sabe que quando você começa, Deus ajuda. Você já percebeu que quando você não começou nada, ninguém reclamava, ninguém falava mal, ninguém caluniava, não havia problema para ninguém, mas só foi você começar, só foi você iniciar, só foi você dar um start, que começaram a se levantar. Porque tem muita gente que sabe que é uma bênção para quem começa. Meu filhão, saiba de uma coisa: enquanto você não fizer nada, ninguém vai falar nada, porque o diabo ama projeto paralisado, o diabo ama sonhos paralisados, o diabo ama planejamento só no papel. Agora, no dia que você começar, pode ser com pouco, alguém vai se levantar, pode ser com pouco, alguém vai querer falar mal.
porque sabe que há uma bênção extraordinária para quem conhece, começa. Você lembra de Êxodo capítulo 2? Faraó tinha nas suas mãos uma nação, o Egito. Para que o camarada foi atrapalhar um povo que estava crescendo e matando criança? Que mal criança faz? Nenhuma. Mas o inimigo do povo de Deus sabe de uma coisa, que as crianças de agora são as promessas cumpridas de amanhã. Então ele sabe, se eu deixar crescer, um dia um Moisés vai ser levantado, um dia um Josué vai ser levantado, um dia um Caleb vai ser levantado. É por isso que ele tenta te parar quando você começa, porque ele sabe, é pequeno agora, mas se crescer vai ficar muito grande. Se crescer vai dar trabalho para o inferno, se crescer vai dar trabalho para o inimigo. Comece, mas saiba que quando você começar, alguém vai se levantar. Muitos o repreendiam para que se calasse. Tem um porém. Ainda no versículo 48 diz assim, ó: mas ele gritava cada vez mais. Então ele começa, e quando ele começa, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Começar, você pode começar com muito pouco, mas haverá um tempo que você terá necessidade de aumentar a intensidade do que você está fazendo. No versículo 47 ele gritou, mas no 48 ele gritava cada vez mais. Vai chegar uma fase na sua vida que você vai ter que aumentar a intensidade. Aumentar a intensidade dos estudos, aumentar a intensidade da oração, aumentar a intensidade do jejum, aumentar a intensidade da consagração. Vai ter um momento que as guerras vão ser tão grandes que vão te impulsionar a fazer mais. Em nome de Jesus, receba isso aqui. Gostei da mão levantada, levante ela lá no segundo andar para eu liberar isso aqui para o seu coração. As guerras da vida, as batalhas da vida, os levantes da vida vão te impulsionar a produzir mais, vão te impulsionar a aumentar a sua intensidade. Talvez você não esteja entendendo por que algumas pessoas se levantaram contra a sua vida. Eu vim aqui como resposta de Deus para o teu coração. Eu permiti se levantarem, eu permiti falarem mal, eu permiti toda essa luta para quê? Só para te ver fazendo mais, só para te ver cantando mais, só para te ver pregando mais, só para te ver orando mais, só para te ver jejuando mais. Tem gente que é o céu que levanta, para quê? Para nos fazer produzir mais. Eu já falei isso aqui, mas torno a repetir. Quando o Faraó oprime o povo constrói 2 cidades-celeiros. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo produzia. Entenda isso de uma vez por todas. Existem momentos na vida que depois que você começar, pessoas vão se levantar, e quando elas se levantarem, será uma oportunidade de Deus para você produzir mais. Ele gritava cada vez mais. E Mateus, por que eu preciso começar? Aqui que eu quero te dar uma informação preciosa. Porque o versículo 46 diz que Jesus passa por Jericó. E quando Jesus estava saindo de Jericó, você sabe, eu li com você, Marcos 11, versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém. Então ele passa por Jericó, sai e vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém, a partir do capítulo 12, começa a preparação
para a crucificação. Jesus é crucificado, morre, é sepultado, ressuscita. Em Atos 1 é assunto aos céus. Ok? Só que é interessante que Jesus só passa uma vez lá. A Bíblia não diz que Jesus volta em Jericó. Aquela seria a última oportunidade daquele cego. Mateus, por que eu preciso começar o mais rápido possível? Porque talvez você não tenha outra oportunidade. Tem oportunidades que, se você não agarrar no momento, nunca mais voltam. Tem oportunidades que, se você não abraçar, nunca mais voltam. Mas em nome de Jesus, o céu te trouxe aqui para te dizer: hoje eu estou te dando a oportunidade de começar a aproveitar. Hoje eu estou te dando a oportunidade de iniciar. Aproveita. Hoje eu estou te dando a oportunidade de iniciar esse plano que estava no papel, esse projeto que estava no teu coração. Hoje eu estou te dando a oportunidade. Começa. Oportunidade que é única, não deixe passar. Ele começa a clamar e gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Pelo fato desse homem ter começado, e depois de começar a aumentar a intensidade, chamou a atenção de Jesus. Tem começos que chamam a atenção de Jesus. E quando Jesus para e manda chamar o cego, aí chamaram, dizendo-lhe: coragem, levante-se, que ele está chamando você. Interessante, pastor Eduardo, sabe por quê? Porque quando ele estava gritando no 47 e nada acontecia, o que as pessoas fizeram no 48? Repreendiam ele. Aí depois que Jesus para e manda chamá-lo, já muda totalmente o cenário. Porque quem vai chamar ele são os mesmos que estão o repreendendo. 48, muitos o repreendiam para que se calasse. Cala a boca. Quando Jesus manda o chamar, a conversa é: coragem, e está chamando você. Porque infelizmente, quando você começa, muita gente não vai reconhecer e nem te ajudar, mas depois que der certo, mas depois que o negócio acontecer, mas depois que Deus abençoar, quando você está começando numa barraquinha, tem muita gente que vai passar e dizer: não dou 3 meses, vai abrir falência. Depois que o negócio anda, eu sempre acreditei em você. Quando você começa, por menor que seja, alguns vão olhar para você e dizer: não vai dar muito certo não. Você não tem ideia quanta gente começou e parou. Vai fazer alguma coisa mais segura, mas quando der certo, vai ter gente que vai ter a maior cara lavada de dizer: eu sempre orei para que isso desse certo. Mentira. Porque infelizmente as pessoas costumam valorizar mais resultados do que começos, sendo que você precisa entender que só tem resultado quem começa. Eu nunca vi alguém dar resultado sem começar. Manda-o chamar, coragem, levante-se. Ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Que pergunta. Eu caminho para o fim. Que pergunta. O que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta aqui, sinceramente, é porque nós lemos
na perspectiva de um leitor. Agora, imagine se fosse você lá. Jesus não perguntou o que você necessita, não. Ele perguntou o que você quer, ou seja, qualquer coisa. Ele poderia pedir tudo. Mas sabe o que ele diz? Mestre, que eu possa ver de novo. Essa resposta é bem profunda, porque se ele pede para ver de novo, foi porque um dia ele já viu. Mas por algum intempério da vida, ele deixou de ver. Sabe o que eu aprendo com esse cego? É que o que ele pede é uma coisa chamada restituição. Eu amo isso. Ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir algo novo. Mas ele só pede isso, que eu veja de novo. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já perderam muito na vida. Talvez essa noite o Pai esteja dizendo: depois que você começar, eu vou restituir coisas que você perdeu. Depois que você começar, eu vou restituir coisas que eram importantes para você e você perdeu. Talvez eu esteja falando para a gente aqui que começou uma vida com Deus, mas você perdeu muita coisa. Você perdeu paz, você perdeu saúde mental, talvez até saúde física. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui que tiveram a sua vida familiar devastada. O Pai te trouxe aqui para te dizer: eu posso restituir o que você perdeu. Eu posso colocar na tua mão de novo o que você perdeu. Eu posso trazer de volta o que você perdeu. Eu posso trazer de volta a paz que excede a todo entendimento. Eu posso trazer de volta o primeiro amor. Eu posso trazer de volta a tua família. Eu posso trazer de volta esse filho que foi embora de casa. Eu posso trazer de volta a saúde que você tinha. Eu posso trazer de volta. Eu posso restituir o que você perdeu. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu quero orar por você. Como o pastor Eduardo disse aqui, as palavras que saem desse altar são poderosas. Eu queria muito que você recebesse isso. Deus restituirá tudo que você perdeu. Vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão unção. Vai voltar para a tua mão graça. Vai voltar para a tua mão a sua família. Vai voltar para a sua mão. Você só precisa começar. Tem projetos que estavam no papel até hoje. Tem planos que estavam no papel até hoje. Mas a partir dessa noite, alguma coisa vai começar. Pode não ser grande, mas vai começar. Pode não ser tanta coisa, mas vai começar para a glória de Deus. Senhor, aqui estamos na Tua presença. Nós queremos Te clamar, nós queremos bendizer, enaltecer o Teu nome. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante de que uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é apta, Pai, para discernir pensamentos e intenções. A Tua palavra é poderosa. Então eu te peço, debaixo da Tua palavra, que hoje ministérios venham ser iniciados, que projetos que estavam no papel até hoje venham ser iniciados. Pai, em nome de Jesus eu te peço, dê um start na vida desse irmão, dê um start na vida dessa irmã,
que muitos projetos dessa igreja, que até hoje não foram iniciados, hoje é o dia do início, hoje é o dia do começo, hoje é o dia que Deus separou para começar. Deus, eu profetizo em nome de Jesus, como Paulo descreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 16, aquele que começou a boa obra, eu te sinto aqui, Jesus, Ele é fiel para terminá-la. Deus, invada essa casa com glória agora. Manifesta o teu poder aqui em confirmação à tua palavra. Deus, se foi o teu Espírito que falou através dessa palavra, manifesta a tua glória nesse lugar. Toque em corações aqui agora. Dereme canto revarachanda calabaracheia. O Mica testifica, Pai, agora nos corações. Eu sinto o teu Espírito pairando nesse lugar. Eu sinto uma paz invadindo corações aqui. Eu sinto medo de alguns que estavam para começar projetos indo embora agora. Eu vejo empresas começando aqui. Eu vejo livros começando a ser escritos aqui. Eu vejo ministérios iniciando aqui. Espírito Santo de Deus, eu te peço mais da tua presença, mais da tua presença, mais da tua presença, mais da tua presença. Toca agora na alma desse irmão, na alma dessa irmã. Deus vai preenchendo todas as lacunas. Deus, que esse irmão agora venha sentir o seu coração pegando fogo. Venha sentir agora a sua alma sendo incendiada pela tua presença. Comece a trazer, Pai, a evidência da tua presença nesse lugar. Deus, um ambiente profético está sendo instalado nesse lugar. Um tempo profético está iniciando nesse lugar. Que um tempo de milagres venha a ser iniciado nessa igreja. Deus, que um tempo de prosperidade financeira venha chegar e inundar a vida de cada um, irmão, aqui. Deus, há uma porta no céu aberta, e há um convite do céu: sobe e vê, sobe e vê, sobe e vê, sobe e vê o que eu estou fazendo.